Amém? Vamos abrir nossas Bíblias para a meditação nessa noite. Lá em Mateus, capítulo 18, nós iremos ler do versículo 21 ao 35. Mateus 18, do versículo 21 ao 35. Nessa noite eu gostaria de refletir com vocês sobre o reflexo do perdão divino na vida de um pecador. E eu queria que você atentasse para essa passagem que nós iremos ler. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, do 21 ao 35. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tem paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Meu Deus, tenhas misericórdia de nós. Reconhecemos, Senhor, o quanto dependemos de Ti, o quanto necessitamos da Tua orientação para entendermos aqui a Tua palavra. Seja com cada um dos meus irmãos nessa noite, seja comigo, dar-nos clareza para que possamos entender o que o Senhor aqui está falando e ministrando aos nossos corações. Pai, nos abençoa de acordo com a Tua santa vontade nessa noite. É o que pedimos e certos e que o Senhor fará bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar? Meus irmãos, eu gostaria de começar essa reflexão nessa noite contextualizando essa passagem, que talvez seja uma passagem conhecida para você, onde Jesus está diante de um questionamento do empolvoroso Pedro, que pergunta a ele: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar aqueles que me ferem? E Jesus passa então a proferir essa parábola. Mas eu queria que você entendesse o contexto dessa parábola. Por que foi que ocasionou Jesus falar aqui através dessa imagem, trazer essa lição tão preciosa para a nossa vida? Meus irmãos, aqui nessa passagem do versículo 15 ao 20, que é o contexto anterior dessa passagem, Jesus ele vai ensinar como tratar um irmão que peca, um irmão que erra dentro da igreja. O propósito de Jesus com aquilo é mostrar que o ofensor, uma vez que ele reconheça o seu pecado, ele receba o perdão, o que é algo natural. Ou seja, se ele reconhece que errou, se ele reconhece que é falho, a igreja deve então aceitar e se alegrar pelo arrependimento dele. Mas Jesus também fala, nesse contexto, daquele que vai permanecer com o coração endurecido, aquele que é chamado ali em secreto e o seu pecado é revelado, e aquele que ouve então a exortação
ele endurece o coração e ele não reconhece o seu erro. Então Jesus diz: vai, chama teu irmão, chama ele, apresenta a situação dele, e se ele com o teu irmão, ouvindo ali a repreensão, não se arrepender, considera ele como um gentil ou um publicano. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é uma palavra muito dura para aqueles que permanecem com o coração endurecido e não reconhecem o seu erro, e não reconhecem que falharam. Jesus diz isso e, por fim, então, ele diz que a igreja, uma vez concordando que aquela pessoa é um gentil ou publicano, um pecador, alguém desprezível, então aquilo é aceito por Deus. Quando ele termina então dizendo que quando a igreja concorda aqui na terra, é aceito no céu. Aquilo que a igreja aqui concorda, Deus assim recebe nos céus. Diante desse cenário, diante desse quadro, então nós encontramos o Pedro, que faz uma pergunta a Jesus. E ele pergunta a Jesus: meu Senhor, então diante daqueles que falham, quantas vezes nós devemos perdoar? Quantas vezes nós devemos perdoar aqueles que no decorrer dessa semana ofenderão a nossa vida, falharão contra nós? Será que 1, 3, 7, 1000 vezes? Quantas vezes? Pedro pergunta isso. E aí, diante dessa questão, irmãos, quantas vezes o ofensor, ele pode e deve ser perdoado? Jesus revela então para nós as razões para perdoar aqueles que nos ferem. E é sobre isso que nós iremos refletir nessa noite. Mas olhe comigo no versículo 21 que Jesus diz. Ele diz assim: então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Então, Pedro aqui está pensando da seguinte forma: quando alguém pecar contra mim, eu tenho uma quantia X que eu preciso exercer, eu devo exercer, mas passando daquela quantia, eu não devo mais exercer o perdão sobre ele. Meus irmãos, a tese que Jesus vai apresentar a Pedro é a seguinte: é que quem é perdoado por Deus deve exercer o perdão sobre qualquer ofensa. Se você que está aqui nessa noite tem a consciência de que Deus lhe perdoou através de Cristo Jesus, que Deus tirou sobre você a culpa do seu pecado e que você foi salvo da condenação eterna, então você não tem desculpa para olhar para aquela pessoa que lhe ofendeu, para aquela pessoa que lhe machucou e dar o perdão a ela. Porque, meus irmãos, quem é perdoado por Deus e tem consciência disso, deve exercer o perdão. Eu sei que muitas vezes a gente racionaliza e diz: pastor, é porque o senhor não sabe o quanto eu sofri e o quanto foi doloroso para mim ouvir aquilo que aquela pessoa falou. Ou talvez você diga: Senhor, pastor, foi pesado demais o que disseram. Ou você dê aquela desculpa de dizer: olha, eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. Meus queridos irmãos, nós vamos observar um pouco mais aqui as palavras do nosso Senhor Jesus. E nessas palavras de Cristo nós encontramos algumas lições que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Lições essas que vão nos mostrar exatamente essa tese, de que quem é perdoado por Deus deve exercer o perdão sobre qualquer ofensa. Não há uma ofensa aqui nesse mundo tão grande que você possa dizer: essa aqui eu não posso perdoar na vida do meu irmão. Eu sei que não é fácil, eu reconheço isso quando eu tenho que perdoar. Como é difícil, meus irmãos, perdoar aqueles que nos ofenderam. Mas, meus irmãos, quando eu olho para Deus, quando eu vejo o que Deus fez por mim e faz todos os dias, eu sou ensinado a perdoar. Então, queria que você pudesse entender isso. E, em espírito de oração, pedir ao Espírito Santo de Deus: Senhor, me dá forças. Me dá forças para eu liberar o perdão sobre aquela pessoa. E continuar a viver. E continuar sem ter a minha vida paralisada, pensando naquela dor que se repete todos os dias, quando baixamos a cabeça no travesseiro, quando muitas vezes nos sentamos para nos alimentar, estamos lá pensando naquela pessoa que nos machucou. Meus irmãos, atentemos aqui para as lições que Cristo nos traz. Primeiramente, meus irmãos, o perdão, segundo Jesus nos ensina, deve ser dado sem limites aos nossos ofensores. Não existe um limite, uma quantidade X de perdão. Pedro, ele tinha uma visão muito limitada sobre o perdão.
Jesus está falando sobre aqueles que cometem pecados, aqueles que falham, e Pedro estava ali pensando, certo, vão cometer falhas, mas eu preciso entender uma coisa: quantas vezes essas pessoas precisam falhar e errar? Eu quero saber disso. Meus irmãos, culturalmente os mestres religiosos, que Pedro bebeu um pouco deles aqui, irmãos, diziam que você poderia perdoar 3 vezes. Alguns estudiosos acreditam que Pedro aqui estava pegando uma doutrina, um entendimento que não era o que Cristo ensinava e nem Deus ensina, mas de os religiosos da sua época, porque ele dizia o seguinte: olha, o máximo que uma pessoa poderia falhar era 3 vezes. Na 4ª, aquela pessoa já não merecia mais, não deveria receber o perdão. Mas só que detalhe, Pedro vai perguntar a Jesus e vai dizer: Senhor, nós devemos perdoar até 7 vezes? Pedro pergunta a Jesus já colocando um acréscimo de 4 perdões a mais. Então Pedro pensa da seguinte forma: não é 3, eles estão equivocados, Senhor, deve ser 7, porque 7 já é o número da tolerância. Passando disso, não tem quem aguente mais, vamos ministrar o juízo sobre a vida dessa pessoa. Mas aí Jesus ele responde, eu queria que você notasse comigo aqui, no versículo 22, ele diz assim, Jesus responde: não digo a você que perdoe até 7 vezes. Ou seja, Pedro, tira isso da tua cabeça, de que essa tua visão limitada, de que o perdão só é até 7 vezes ou 3 vezes, como os mestres religiosos ensinam. E aí ele diz o seguinte: mas 70 vezes 7. Matematicamente falando, ele está dizendo 490 vezes. Mas é claro que Jesus aqui não está dizendo um número exato para eu e você contar quantas vezes alguém nos ofende no dia. O que Jesus está ensinando para Pedro é que o perdão deve ser ministrado de uma forma ilimitada. Nem é 3, nem é 7. É quantas vezes os nossos ofensores necessitarem do nosso perdão. Meus queridos irmãos, nós precisamos entender e pedir muita graça a Deus. Porque eu sei que às vezes a nossa paciência é curta. E a gente olha para uma pessoa que nos fere e diz: olha, da próxima não tem mais perdão. Eu não aguento mais. Mas Cristo Jesus está dizendo que o perdão que Deus nos ensina é um perdão ilimitado. Charles Spurgeon, certa vez, ele disse o seguinte sobre o perdão. Abro aspas aqui para as palavras dele. Perdoar os outros não é uma questão opcional. É um comando de nosso Senhor. 7 vezes? 70 vezes 7? O verdadeiro cristão nem conta, porque ele vive no espírito do perdão. O verdadeiro cristão não está contando se é 7, se é 10, se é 15, se é 20. Ele sabe que ele tem da parte do Senhor a instrução para olhar para o mais fraco, para olhar para o seu ofensor e liberar sobre ele o perdão. Talvez essa semana que passou, a sua paciência esteve testada com relação àqueles que te ofendem, mas aprenda com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está nos dizendo aqui que precisamos perdoar de forma ilimitada. E todas as vezes que assim fazemos, nós agimos como o próprio Deus, meus irmãos. É o Espírito Divino que nos faz olhar para os nossos ofensores e perdoá-los quantas vezes eles necessitarem. O Espírito de perdão, irmãos, é o que nós precisamos ter. O perdão, ele torna possível a convivência entre pecadores. Sem o perdão, o casamento, a família e a igreja estão fadados à destruição. Como é que a gente vai conviver numa vida a 2, no casamento, se a gente não tiver com o coração pronto para perdoar? Não há um casamento, irmãos, que possa existir entre 2 pecadores, onde muitas vezes nós não teremos que olhar para o outro e dizer: meu amor, está perdoado. Está perdoado. Meus irmãos, toda ofensa que sofremos é como uma tentativa de apagar o brilho de Cristo em nós. Todas as vezes que alguém nos ofende, a gente é tentado a diminuir o brilho de Cristo em nós. No entanto, quando o Espírito Santo, irmãos, está em nós, a luz de Cristo nunca se apaga. Quanto mais nós somos ofendidos, mais a luz de Deus se evidencia em nós. Sabe por quê? Porque agimos como o próprio Deus, perdoando de forma ilimitada aqueles que necessitam de perdão. Não deixe o diabo dizer para você que você vai ser reduzida ou reduzido porque você olhou para aquele teu ofensor e liberou o perdão sobre ele.
Meus queridos irmãos, nós precisamos aprender com Cristo Jesus. Precisamos aprender com o nosso Mestre, que quando ofendido, estava em silêncio, que quando estava diante dos seus algozes na cruz do Calvário, que enfiavam aquela lança ali em seu peito, ele dizia: Pai, perdoa estes, porque eles não sabem o que fazem. Ele ainda pensava em tirar a culpa dos seus ofensores. Nós somos cristãos, meus irmãos. O que guia a nossa vida é o nosso Senhor Jesus, e nós precisamos aprender com Ele a perdoar de forma ilimitada, mesmo que nos seja extremamente doloroso. E deixa eu dizer uma coisa mais a você. Enquanto nós não aprendemos a perdoar de forma ilimitada, a nossa vida ela deixa de prosseguir. Às vezes eu encontro pessoas que pararam na caminhada, sabe por quê? Porque nunca liberaram perdão. Elas sempre contam a mesma história. A sua vida espiritual não prospera e nem cresce, porque ela sempre volta para aquele estágio onde a sua vida foi ferida. E o que nós precisamos é simplesmente desamarrar os laços que nos prendem àquela ofensa e àquela dor, para que a gente possa continuar prosseguindo, caminhando, prosperando para Deus. Se este for o seu caso, meu irmão, aprenda com Cristo. E peça para que o Espírito Santo desfaça os laços que te fizeram parar. E como é que eu faço isso, pastor? Perdoe. Perdoe a ela. Perdoe a ele. Mesmo que você alegue para si mesmo: foi doloroso, me fez entristecer, me abateu. Eu sei, não é fácil. Quem gosta de ser ofendido? Ou você acha que Jesus levou foi esbofeteado sem sentir dor? Meus queridos irmãos, a dor está lá. Mas se queremos, de fato, continuar a prosseguir na vida, na caminhada cristã, nós precisamos aprender essa primeira lição que Cristo aqui nos dá. Que o perdão, irmãos, deve ser ilimitado na nossa vida. Se tem alguém que vem com esse papinho de que, olha, se fizer mais uma vez, acabou... né? Não é o Espírito de Deus. E você sabe de quem é o Espírito. O Espírito do engano, o Espírito da mentira, que não procede de Deus. Porque o que vem de Deus é: perdoe de forma ilimitada. Meus queridos irmãos, a primeira lição então aqui é que nós devemos perdoar de forma ilimitada aqueles que nos ferem. Agora vejamos uma próxima lição que Jesus nos dá nessa passagem, irmãos. Em segundo lugar, o perdão ele deve ser espelhado no perdão divino. Quem é que nos ensina a perdoar, meus irmãos? É Deus. É Deus quem nos ensina a perdoar. Deus, ele perdoou uma dívida impagável. Todo pecado que você comete, um pecado só, a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. Porque quando você peca contra Deus, Deus é tão grande, é tão infinito, que o juízo da parte dele para com você seria a sua vida, tirar a sua vida. Não teria outra maneira de você oferecer algo pelos pecados que você cometeu. Só que tem o seguinte: Deus ele decidiu pagar o que você não tinha condições de pagar. Quando Pedro pergunta a Jesus: até 7 vezes? E ele diz: não, 70 vezes 7. Ele passa então a instruir Pedro através de uma parábola, de uma história fictícia, onde as partes dela nos diz muito da natureza do nosso Deus, de quem Deus é e do perdão que Deus nos ensina a exercer. E eu queria explicar essa parábola para você. Jesus, ele conta a parábola de um rei, né, de um servo que devia uma quantia impagável a um rei. E aí a dívida, irmãos, era de 10.000 talentos. Observe aí no versículo 24. Jesus diz assim, versículo 24: e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Eu tive a curiosidade de tentar fazer uma aproximação em termos reais. Quanto seria 10.000 talentos que aquele servo devia ao seu rei? Na conta que eu fiz, meus irmãos, seriam 105 bilhões e 600 milhões de reais. O que Jesus está falando aqui, e exagerando, é para mostrar que aquele servo trabalharia a vida dele todinha e ainda assim não teria como pagar a sua dívida ao rei. Como é que ele trabalharia para ter esse dinheiro todo na sua vida? Não teria condições, meus irmãos. Diante então
do juízo do rei, o servo implora por paciência. No versículo 26, observe na sua Bíblia. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tem paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. O rei já começa a cobrar aquela dívida e dizer para ele, no versículo anterior: sua mulher, seus filhos e tudo que você possui será meu. E aquele servo, diante dessa quantia aqui exorbitante, ele diz: Senhor, tenha paciência comigo que eu vou pagar. O problema, meus irmãos, é que é loucura da parte dele. Ele não pagaria isso aqui em hipótese alguma. Ele teria que ter mais de uma vida para trabalhar naquele tempo, para poder pagar essa dívida aqui. E o que é que Jesus está nos chamando a atenção aqui, irmãos? Para o tamanho da dívida que o rei pagou. E quem é o rei aqui? Deus. E quem é o servo, irmãos, aqui? Nós. Meus queridos irmãos, a morte de Jesus é o perdão da nossa dívida diante de Deus. Por que que Deus se encarnou? Por que que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Porque Ele adotou a postura de servo humilde, morrendo e morrendo morte de cruz, para pagar o que eu e você não temos condições de pagar. Nós precisaríamos de mais de uma vida para pagar a Deus os nossos pecados. Mas Deus, irmãos, se encarnou aqui neste mundo, tomou a forma de servo para morrer em nosso lugar, para que a dívida, irmãos, agora fosse liquidada de uma vez por todas. No versículo 27, ele diz assim: e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Embora aquele servo dissesse: Senhor, tem paciência, eu vou pagar. Conversa fiada. Ele não tinha condições de pagar coisa nenhuma. Como é que ele poderia pagar uma quantia que ele não teria vida suficiente para juntar dinheiro para pagar aquela dívida? Conversa fiada aqui. O que Jesus está dizendo é: eu vou lhe perdoar, não tem como você pagar a sua dívida. Você pode se esforçar como você quiser, mas você não pagará a dívida, porque é alto demais o valor para você. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui, a dívida dos seus pecados é uma dívida que você não tem como pagar. Você pode fazer tudo de bom, você pode servir ao Senhor, você pode cuidar dos pobres, do órfão, da viúva, buscar ter uma vida, uma reputação ilibada, e nada disso te dará condições, recursos suficientes para que a tua dívida seja paga. E por que Jesus está ensinando isso? Para que a gente entenda a misericórdia e a compaixão do nosso Deus. Do Deus que viu, irmãos, a nossa dívida e que veio até nós para perdoar as nossas dívidas. Aquele servo recebeu o perdão, meus queridos irmãos. E a lição aqui que Jesus quer que a gente entenda é que, assim como aquele rei perdoou aquela dívida, é assim que a gente também deve agir. O seu ofensor, ele pisou na bola. Aquela pessoa que lhe feriu e lhe machucou, pisou na bola, eu não tenho dúvida disso. Você está chorando e está aí angustiado, com seu coração machucado, porque ele lhe feriu. E para você, talvez o que ele fez é uma coisa que não tem como ele pagar. E se ele não tem como pagar, é hora de você olhar para Deus e não para as suas justificativas, porque eu sei que a nossa mente é rápida em justificar. E a gente diz: não, ele fez isso, ela fez isso, e assim eu não vou liberar o perdão. Você está dizendo, em outras palavras, em tais situações como a minha que eu passei, não há perdão. Só que não é isso que Deus nos ensina. Deus nos ensina que, mesmo olhando para os nossos feridores e vendo neles uma dívida impagável, assim como o rei, o que nós precisamos fazer é usar de misericórdia e compaixão e perdoar aqueles que precisam ser perdoados. Escuta o que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite. Você vai sair daqui nessa noite com direção muito clara do que você precisa fazer. Quem sabe entrar no WhatsApp, mandar a mensagem para aquela pessoa, ou quem sabe ir ao encontro dela e dizer: olha, eu te perdoo, eu te perdoo.
Meus queridos irmãos, o perdão que devemos exercer contra nossos ofensores deve refletir o perdão que nós recebemos de Deus. E a gente olha para esse mundo aqui, a gente não tem muito o que aprender, não. Essa semana, com aquela tragédia que aconteceu lá em Mangabeira, né, vocês souberam lá daquela mãe que decapitou o seu filho. Eu estava em casa, irmãos, pela manhã recebi uma mensagem, um vídeo, era de uma pessoa, de um líder de uma congregação, não da nossa igreja, mas de uma outra igreja. E eu abri aquele vídeo, irmãos, e era a imagem do vídeo gravado daquela criança. Eu pensei que era um boneco. Eu não acreditei, irmãos, na hora. Eu fiquei chocado com aquilo ali. Eu nem estava nem sabendo, que eu pouco acompanho jornal, TV aberto. Eu não acompanho. Porque é só para vocês ficar mais ansioso. E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei chocado. Eu digo, meu Deus, o que foi isso? Isso não pode ser verdade. Isso aqui é uma montagem. E aí eu fui procurar na internet. Eu disse, criança tal. Fiquei chocado. Embaixo da mensagem que eu recebi, a pergunta do líder era a seguinte: o que você faria com essa mulher? Eu sei que no primeiro momento a gente diria o seguinte: a gente mataria ela também. No primeiro momento você pensa como eu pensei. Como eu pensei. Se eu tivesse diante de uma mulher dessa, certamente eu teria feito mal a ela. Mas não é isso que Deus nos ensina. Você está entendendo por que a fé cristã é sobrenatural? Você está entendendo por que Jesus nos chama a viver uma vida sobrenatural, acima do natural? Porque o natural seria a gente pagar olho por olho, dente por dente. Decepou essa criança, eu vou decepar você também. Mas não é isso que Deus nos ensina. Por que o nosso perdão deve refletir a Deus? Porque se você olhar aqui para essa terra, se você olhar para dentro da sua família, se você olhar para o círculo de amizade que você tem, você vai ver que naturalmente o perdão que você vai aprender não procede de Deus, é um perdão puramente carnal, um perdão onde você vai dizer, eu tenho justificativas para não perdoar a ele, para não perdoar a ela. Mas Jesus nos ensina, o rei, vendo aquela dívida impagável, ele perdoou. Ele perdoou. Ele foi para a cruz para sofrer o que eu e você deveríamos ter sofrido. Meus queridos irmãos, é com Deus que nós precisamos aprender. E quando aprendemos com Deus, o reflexo dele está em nós, em nossas atitudes. Pastor, é difícil. Se eu tivesse visto aquela mulher, eu tinha feito mal. A gente precisa pedir ao Espírito Santo que nos ajude. A gente precisa pedir ao Espírito Santo todos os dias para que aquilo que é carnal, aquilo que não procede de Deus, seja contido e seja freado dentro de nós. Porque se não for o Espírito Santo, meu irmão, eu e você, vamos fazer coisas terríveis, terríveis. A segunda lição que Jesus aqui nos ensina é que nosso perdão, ele deve ser espelhado no perdão divino, ensinado pelo próprio Deus. Mas eu queria caminhar com você para uma última lição que Jesus aqui nos dá nessa parábola. Em terceiro lugar, a lição que Jesus nos dá é que o perdão ele deve ser manifestado em todas as ofensas dessa vida. Em todas as ofensas dessa vida é o perdão que deve ser manifestado. Não é a justiça. O contrário do perdão aqui seria o exercício da justiça. Contabilizar o quanto o outro precisa sofrer pelo mal que ele realizou. E exercer a justiça. Só que o nosso Deus é justo, é verdade. A cruz nos mostra isso. Foi necessário que Jesus morresse na cruz para que a pena pela lei do Senhor fosse cumprida. Mas ao mesmo tempo que olhamos para a cruz e vemos na cruz ali, irmãos, a justiça de Deus, vemos também ali a misericórdia de Deus. Porque o contrário, o oposto da justiça, em não fazer a justiça, não é deixar a pessoa impune, mas exercer a compaixão e a misericórdia. Aquele que te feriu, feriu pela fraqueza dele. E por ser fraco, por conta do seu pecado e da maldade do seu coração, e você como um cristão, um servo de Deus, você deve exercer
Ela é falha, eu também sou falha. Então, o que eu preciso fazer é perdoá-lo, é ajudá-lo na sua fraqueza. A não ser que você se ache melhor. A não ser que você se olhe no espelho e de repente pense que você é Deus. E você é Deus. E você não é Deus. Você é um pecador e uma pecadora. E precisa de perdão, assim como o seu ofensor e a sua ofensora precisam. Meus irmãos, Jesus é quem nos ensina isso. Irmãos, toda ofensa é insignificante em relação, comparado às ofensas contra Deus. Por quê? Porque Deus não tem pecado, mas eu e você temos. É totalmente diferente de qualquer ofensa que você cometa contra Deus, porque Deus é santo e você não é. Deus é infinito e você é limitado. Meus irmãos, o servo da parábola que Jesus aqui nos conta tinha um devedor. E aí a história da parábola agora muda. E eu queria que você percebesse comigo. Aquele servo tinha um conservo, que era alguém que também servia juntamente com ele, que a parábola Jesus não faz questão em dar o detalhe. Mas suponha que esse conservo pegou emprestado o dinheiro com aquele servo. Depois que aquele servo foi perdoado pelo rei, ele vai ao encontro do conservo e, conversando com aquele conservo, lembra a ele: você está me devendo. Você está me devendo 100 denários. Você sabe quanto é que equivale 100 denários? Eu fiz aqui uma matemática. Sabe quanto é que vale 100 denários? 4.800 reais. O que é 4.800 reais para aqueles bilhões que o servo devia? Não é nada, irmãos. Não é nada. Jesus quer que você perceba a diferença que há aqui entre as dívidas. Só que essa dívida agora, desse servo para com o seu conservo, é uma dívida daqueles que estão no mesmo patamar. São dois servos, um que deve ao outro. Irmãos, a dívida aqui é uma dívida irrisória, insignificante. O devedor do servo, então, diz para ele: olha, eu não tenho como pagar. E diz a parábola que o servo olha para ele e para o seu conservo e diz assim: tem paciência comigo, as mesmas palavras que ele utilizou para com o rei. Tem paciência comigo, aguarda um tempinho mais que eu vou pagar essa dívida. Mas ele, irmãos, não agiu com misericórdia, ele agiu com justiça. Ele disse: você está me devendo, e por você estar me devendo, se você não pagar, você vai sofrer o dano. E foi isso que ele fez. Veja o que diz o versículo 29 e 30. Diz assim: então o seu conservo, caindo aos seus pés, lhe pedia: tem paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. O servo recebe do rei o perdão, mas ao invés de exercer a mesma misericórdia, ele exerce a justiça. Ele vai então para o seu conservo e diz: você não vai pagar não? Vai sofrer agora as consequências. Você vai ser um prisioneiro. Você agora vai ser castigado pela dívida que você tem. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós corremos o risco de agir como conservo, como servo impiedoso, condenando aqueles que nos ofenderam. É tão pequena a dívida daquela pessoa para com você. Não estou aqui dizendo que você não sofreu, que não foi chato e doloroso que você sofreu. Eu só quero que você entenda uma coisa: é uma dívida muito pequena diante do que você recebeu. Uma vez diante de Deus e do perdão que Deus nos dá, irmãos, a lição que nós devemos carregar é: eu preciso olhar para o meu conservo e perdoá-lo. Eu preciso olhar para o meu próximo e para o meu semelhante e dizer: está perdoado suas dívidas. Porque, irmãos, essa dívida é pequena demais. São apenas 100 denários comparado a 100.000 talentos. É muito, 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 muito pequena. Nessa vida não há uma dívida que você diga seja tão grande, porque comparado ao que Deus fez por você, são todas e todas pequenas. Venha de quem vier, são todas pequenas. Entenda isso. Quem amplifica muitas vezes essa ideia de que a dívida não é pequena é o diabo.
É aquele que atua, irmãos, ao nosso redor, buscando uma brecha para nos fazer pensar totalmente contrário ao que Deus nos ensina. Lá em João capítulo 12, versículo 47, Jesus diz o seguinte: porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Eu não vim para levar para diante de um trono e dizer, agora eu quero saber o que foi que vocês fizeram. Ele veio para salvar. Ele nos salva com misericórdia e compaixão. Meus irmãos, nenhuma ofensa nessa vida se compara à ofensa do pecado diante de Deus. E por que não se compara? Já falei para você, você não é infinito, Deus é infinito. Deus é grande, majestoso, Ele é o Criador, você é criatura. Tudo o que você tem recebido de doloroso, de ofensas, é muito pequeno em relação ao que você deveria ter recebido da parte de Deus, mas quem recebe é Cristo Jesus em teu lugar. É Jesus quem recebe. Meus queridos irmãos, Jesus, Ele nos ensinou a orar dizendo o seguinte, Mateus capítulo 6, versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos nossos devedores. Essa oração, ela nos ensina a sondar a consciência que temos da nossa dívida para com Deus. Porque quando ele diz assim, Pai, perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores, ele está dizendo o seguinte, você sabe o que você recebeu de Deus. E se você sabe o que recebeu de Deus, não tem como você olhar para ele e dizer, eu não vou te perdoar. É isso que a oração aqui do Pai Nosso nos ensina. Você sabe o que recebeu de Deus, então não tem desculpa para você dizer, não vou perdoar. Você tem que perdoar. Agora, se você não tem consciência do que você recebeu de Deus, aí sim, você vai dizer, mas aquela pessoa não precisa de perdão, não. Aquela pessoa não merece o perdão. Perceba como Jesus nos chama na oração a meditar e refletir sobre a consciência que temos diante do que recebemos do Pai. Meus irmãos, uma pequena pedra lançada no fluxo de um rio, você está lá, o rio descendo, você lança uma pedra, eu gostava muito de fazer isso lá em Macaparana, um riozinho lá chamado Prainha, que a gente ia na adolescência, os nossos pais ficavam loucos, né? A gente ia menino perto de rio, mas a gente gostava de lançar pedra no rio, fazer aquelas batidinhas, né? Toda criança gosta de fazer isso. Irmãos, por mais que nós lancemos uma pedra contra o rio, o fluxo do rio não vai deixar de continuar. As ofensas que você está recebendo aqui são pedrinhas na sua vida. Elas não vão deixar a sua vida parar, porque elas não têm condições de parar a vida de um cristão. Sabe por quê, irmãos? Porque o fluxo que temos aqui de vida vem de Deus. De um Deus que nos faz olhar para diante, para as dores e ofensas da vida e dizer, está perdoado, eu não tenho mais nada contra você. Eu tiro de você a culpa que você tem. Não tem como parar. Ô pastor, e quando é que um rio para? Na verdade, irmãos, esse rio nunca foi rio, se parou. Se uma ofensa deixou que você viva para Deus, que tua vida progrida, que tua vida continue, e você continua dizendo, eu não vou perdoar. Eu conheci alguém, irmãos, que foi para o túmulo sem perdoar. Eu já vi pessoas, irmãos, que definharam depressivamente até a morte, porque nunca abriram a boca para dizer, eu te perdoo. Carregaram aquela ofensa e ficaram remoendo e se afundando cada vez mais. Alguém já disse, com certeza, que quando nós não perdoamos, o sentimento é de que a gente está tomando um veneno para matar o outro. Como é que a gente toma um veneno para matar o outro? É nós que vamos morrer. Vou dizer uma coisa, ser mais claro para você. Viva a leveza da graça. Perdoe. Coloque por terra esse orgulho besta que não vem de Deus. Mas eu sou. Você pode ser quem você é. Mas você só é alguma coisa mesmo diante de Deus se você estiver em Cristo Jesus. E Jesus nos ensina, meus irmãos, a perdoar. A perdoar.
Eu não estou dizendo aqui que você não vai se queixar e vai dizer, como é doloroso. Meus irmãos, é chato. Quando a gente é machucado, a gente passa dias sem dormir direito, pensando. A vida fica amarga. Mas a gente precisa aprender com Jesus. A gente precisa aprender com a graça dele. Eu perguntar a você uma coisa, só você pode responder. Você tem continuado fluindo? Você tem fluído como um rio? Ou o seu rio está estagnado? Parou ou continua a fluir? Queridos irmãos, o perdão que nós exercemos é ensinado por Deus. E é essa palavra que Deus tem para a nossa vida nessa noite. Ele perdoou uma dívida que não poderíamos pagar. O que é que nós poderíamos fazer pelos pecados que cometemos? Nada. Não poderíamos fazer nada. Ele foi quem fez por nós. Aprenda a lição que Jesus aqui nos ensina. Quem recebe o perdão de Deus, irmãos, sabe, aprendeu a exercer o perdão de Deus. Quem recebeu este perdão e se alegra e rejubila com o perdão recebido, também aprendeu a olhar para o seu irmão e dizer: eu te perdoo. Eu te perdoo, minha irmã, eu te perdoo, meu irmão. Eu te perdoo. Portanto, olhe com misericórdia para aquele que te ofendeu. Olhe com misericórdia. Porque, assim como eu, a nossa tendência é querer julgar e dizer: peraí, ele pisou na bola, ela pisou na bola. Eu tenho razões. Não é assim às vezes no casamento, irmãos? Quando é que o casamento começa a ir pelo ralo? Quando um dos cônjuges começa a agir com justiça para com o outro, a cobrar a perfeição do outro, na base de uma lei que ele mesmo criou. E quando aquela pessoa não se enquadra, e não vai se enquadrar em algum momento, a pessoa começa a julgar e dizer: você está falhando, você errou. É preciso que tenhamos o sabor da misericórdia no nosso casamento. Porque é a misericórdia que vai olhar para o outro e quando ele fere, quando ele diz o que nos desagrada, nos machuca, a gente olha para ela e pede perdão e recebe perdão. E Deus vai manifestando a graça dele no nosso casamento. É assim que a gente vive. Meus queridos irmãos, olhemos com misericórdia para com aqueles que nos ofendem. Substitua essa justiça que tem pairado no seu coração pela misericórdia. Eu estou falando algo aqui que sua cabecinha sabe. Sua cabecinha sabe. Mas o caminho mais longo está da sua cabeça para o seu coração. Porque às vezes a gente sabe de muitas coisas, mas a gente vive muito pouco. E a gente precisa viver a misericórdia de Deus. A gente precisa transformar esse conhecimento dessa noite em vida. Pastor, e como é que a gente faz isso? Deixa eu lhe dar uma sugestão. Se você está um pouco acanhado, escreva uma carta, manda um WhatsApp, manda um e-mail, grava uma mensagem de voz, ou quem sabe, um vídeo lá no Instagram. De repente se grava lá: estou aqui para falar algo para você. Pastor, e se ele não aceitar? Aí é ele Deus, não é você, é ele Deus. O que eu estou dizendo é para a sua vida ficar leve. É para você não pensar mais em tomar remédio para dormir. Para você dormir em paz, sabendo que Deus, você está fazendo o que Deus, o teu Deus te ensina, que é a sabedoria da vida. O que eu estou te mostrando aqui é para você tirar esse amargor do seu coração e voltar a se alimentar sentindo os sabores que Deus tem te dado. Dê provas de que você conhece o perdão de Deus. E como é que eu sei disso, pastor? Lendo um livro de teologia? Lendo a Bíblia toda? Não. Você sabe que de fato recebeu e conhece o perdão de Deus, porque você perdoa. Porque você perdoa. Não tem outro caminho. Eu conheço o que recebi de Deus. Conhece mesmo? E quando alguém pisa no teu calo, como é que você reage? É assim que Jesus nos ensina. Que Ele nos ajude, que Ele nos dê misericórdia, para que a gente possa entender e viver aquilo que Ele aqui nos ensina. Mas eu sou de barro como você, e eu sei que não é fácil. É por isso que eu queria encerrar essa mensagem nessa noite fazendo uma oração para você que tem dificuldade, você que tem dificuldade de perdoar. Você que essa semana ainda tem sentido, aquela sensação desagradável, e lembrar naquela imagem, e de que você viu e ouviu, e ficar com aquele remoendo dentro de você.
Eu gostaria de orar por você. Você não vai fazer nenhum gesto expressivo demais. Você só vai colocar sua mão no coração e vai pedir você mesmo: Senhor, tenha misericórdia do meu coração. Afasta de mim isso. Então baixe sua cabeça nesse momento. Nós vamos orar juntos. Peça ao Senhor. Se você tem enfrentado essa luta, coloque sua mão no coração. Aí, se ninguém vai ver, só você e Deus. E ore pelo seu coração. Peça ao Senhor essa graça. Meu Deus, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, do Deus que nos escuta, do Deus que conhece o nosso coração. E sabe, Senhor, como esse coração de pecado, Deus muitas vezes alega razões para não liberar o perdão. Pai, nós muitas vezes somos como aquele servo incompassivo, aquele servo da parábola que olhou para o seu conservo e numa ofensa tão pequena, Senhor, não liberamos o perdão. Meu Deus, tenhas misericórdia de nós. Nós não queremos, Senhor, ser julgado pelo Senhor, porque a Tua palavra nos diz que assim o Senhor fará sobre aqueles que continuam com o seu coração incompassivo. Nós pedimos dar-nos graça, Senhor. O que queremos é ser ensinados por Ti, o que queremos é viver a vida que o Senhor nos ensina. E eu te peço, dá forças a essa irmã, dá força a esse irmão, meu Pai, para que ele possa nessa noite ainda tomar uma decisão de agir como o Senhor agiu para conosco, de ir ao encontro daquele que lhe machucou, de perdoar a ele ou a ela, Senhor. Meu Deus, eu sei que Tu conheces a nossa vida, eu sei que o Senhor sabe do que passa em cada coração. Dá, Deus, essa cura. Traz, Senhor, sara, Senhor, essa ferida aberta dentro dos corações aqui nessa noite. Meu Deus, eu te peço assim, porque eu sei que Tu é o Senhor que nos dará paz, é o Senhor que nos faz baixar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque o Senhor nos perdoou, porque o Senhor é que nos ama. Pai, eu te peço assim, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Fiquemos de pé, meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Meu Deus, Te louvamos e Te entregamos esse culto nessa noite e Te pedimos, Senhor, recebe a nossa adoração. Que no decorrer dessa semana, meu Pai, aquilo que temos para fazer, nós possamos buscar sabedoria em Ti, Senhor, na Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, nessa semana, Deus, alimentar a nossa alma, Pai, para fazer aquilo que agrada ao Teu nome. Porque em Ti, Senhor, está a vida. Tu és o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho senão, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa aqueles, Senhor, que puseram a sua mão no coração e pediram, Senhor, graça do Senhor nessa noite. Seja com eles, seja comigo também, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém.